Caríssimos estudantes do curso de Direito, estamos aqui finalmente na nossa sétima aula, nossa penúltima aula do conteúdo de Antropologia Jurídica, e a temática a ser trabalhada agora é a ideia do processo cultural. Então, assim, eu serei bem sucinto, na aula anterior eu fui um pouquinho mais extenso, então eu quero ser mais breve nesta aula de hoje. Primeira coisa importante, então, o que é mudança cultural? É qualquer tipo de alteração que acontece na cultura. Então, de um certo modo, toda cultura é influenciada e pode ser também influenciadora. Então, de modo geral, existem fatores que são internos nesse processo, né, a descoberta, a invenção e o conflito, mas também externos, principalmente a ideia da difusão cultural e da imigração. Aliás, um dos grandes fatores de enriquecimento de uma cultura é justamente a imigração, porque através da imigração você tem a presença de outras culturas que são apresentadas e inseridas na cultura local. Então, de modo geral, existem dois processos muito fortes. O primeiro processo, então, de acolhimento, que tem a ver com aquela ideia do fascínio do estranho, mas também de rejeição, que é justamente a ideia da recusa ao estranho. Então, essas duas posturas são muito comuns. E, querendo ou não, toda mudança cultural ela pode causar certas rupturas, certas instabilidades internas na sociedade na qual as presenças novas são inseridas, né? As presenças de outras culturas são apresentadas. Então, de modo geral, isso é um elemento muito interessante porque no mundo moderno, querendo ou não, as imigrações são inevitáveis por conta do trabalho, por conta das catástrofes naturais, por conta das guerras. Então, de modo geral, existem vários elementos que influenciam nestas mudanças culturais. Então, qualquer alteração na cultura pode ser vista como uma mudança. Nesse caso, então, uma coisa muito importante que é depois eu vou até passar um vídeo para vocês bem sucinto aqui na aula, mostrando justamente a relação entre os aspectos sincrônicos e diacrônicos. De um modo geral, então, quando se fala de sincronia, se fala sobre alguns elementos ou aspectos que têm a ver com hábitos que são cristalizados, padronizados em uma cultura. Então, quando você pensa justamente na cultura oriental, talvez japonesa, e você pensa sobre esportes, vem logo à sua memória as práticas do karatê, ou então da Coreia, as práticas do taekwondo. Então, nesse sentido, existem então valores ou hábitos ou costumes ou práticas que são muito comuns, oriundas então de uma determinada cultura, ou que fazem parte daquela cultura. Então, até mesmo do ponto de vista da alimentação, né? Então, até falando aqui sobre o mundo oriental, né? Muitas pessoas gostam de sushi, sashimi, né? E de comidas que são propriamente japonesas, de origem japonesa. Então, quando a gente fala sobre isso, se trata de pensar justamente a ideia de que aí existem aspectos que são cristalizados naquela cultura, né? São estáveis naquela cultura. E, querendo ou não, então, esses elementos todos estão relacionados a uma dimensão muito interessante de pensar que eh, tem esse aspecto, né, do que configura a parte gastronômica, a parte dos esportes, mas também são coisas que são importantes, no sentido de que há valores e práticas numa cultura que servem de controle, né, de fiscalização, eu diria, de como que uma sociedade deveria se comportar. Então, de modo geral, a ideia da sincronia tem a ver com a ideia de padrão. O que se espera do ponto de vista do comportamento do japonês, de um brasileiro, não sei, dependendo da região aqui do Brasil, ah, de um africano, de um alemão e assim vai indo, né? Então, são coisas que são cristalizadas dentro do contexto de uma cultura. Então, nesse caso, a melhor forma da gente pensar o que é sincronia é a criação das instituições sociais, que são modos muito tradicionais, habituais e legítimos de controle das relações sociais. Então, quando existem conflitos na nossa sociedade brasileira, por exemplo, né, ou até mesmo na sociedade ocidental, se faz necessário lembrar que o Poder Judiciário, então, vai representar, acima de tudo, este poder de sincronia nos comportamentos, entendem? Sincronizar as atitudes, sincronizar os comportamentos, cristalizar as ações, né? Então, toda ação que não está sincronizada, ela pode ser vista, então, como uma ação que está em conflito com aquilo que é visto como padrão na sociedade, né?
como, por exemplo, o assalto, o roubo, o estelionato, e assim vai indo. Então, qualquer crime, qualquer comportamento criminoso, digamos assim, que vai contra os padrões sociais, precisam ser rechaçados, controlados, monitorados, tá certo? Então, esse é um papel interessantíssimo do controle social nas vidas humanas, né? Ao mesmo tempo, então, lembrar rapidamente aqui a ideia de endoculturação, que é uma ideia muito fácil de ser lembrada. É todo o processo de aprendizagem e educação de alguém que se insere numa cultura. Tá? Então, nesse sentido, então, é um aspecto sincrônico importante, na medida em que possibilita a manutenção do padrão cultural de uma sociedade. Então, se eu quero, por exemplo, sair aqui de caçador e morar nos Estados Unidos, não sei, no meio do mundo Amish, né? Ou se eu quero me tornar, talvez, aqui uma pessoa que vai se tornar um monge budista, eu preciso me endoculturar nesse processo. Eu diria, na minha opinião, que na verdade a endoculturação é um processo que começa com o nascimento e termina com a morte. Mas se você se muda, se você se transfere para uma outra cultura, também esse processo de imersão dentro daquela cultura para se ajustar aos comportamentos culturais daquele local, daquele país, daquela comunidade, e assim vai indo, tá? Até mesmo é bem importante perceber, né? Numa cidade também você muda de bairro. Existem outras formas de atitude, de ação, também é bem importante perceber. Até isso pode ser uma forma de endoculturação, tá? Outra coisa muito importante é que os aspectos diacrônicos estão falando sobre mudanças, tá? Estão falando sobre movimento, estão falando sobre a transformação constante de uma realidade. Então, eu diria em linhas gerais que você quer pensar a ideia de diacronia, tem que pensar o aspecto de que a sociedade está em constante mudança, tá certo? Mas a sincronia é um recorte, principalmente do ponto de vista comportamental, das atitudes, das ações relacionadas àquela cultura. Então a diacronia é um processo, é uma coisa que está sempre em andamento. Entretanto, a sincronia seria justamente um recorte para dizer, ó, como é que eu me torno efetivamente um cidadão daquela cultura, daquela comunidade, tá bom? Tenho que agir daquela maneira. Então, é o movimento propriamente dito. Por isso, então, aqui é a presença da descoberta, da invenção, da difusão, né? Isso é muito importante lembrar. Então, aqui aparecem alguns elementos, né? Novos elementos que são agregados e outros que são aperfeiçoados ou até mesmo esquecidos, tá? Novos elementos que são tomados de empréstimo de outras sociedades. Nós fazemos muito isso no Brasil, tá? Principalmente do ponto de vista dos modelos americanos de vida e tal, né? O American Way of Life, que a gente gosta de falar, né? O estilo americano de vida se toma muito de empréstimo. Aliás, muitas sociedades ao redor do mundo fazem isso, né? Elementos culturais inadequados, né? Que são abandonados ou substituídos, né? E coisas que são transmitidas para uma geração, de uma para outra, né? E se perdem também. Então, é um constante processo de mutação, de transformação, né? Então, as descobertas, as invenções, tudo isso fazem parte de um processo de diacronia, de invenções e criações, tá bom? Então aqui vai falar um pouquinho sobre a ideia da invenção, né? Desde o momento em que o homem criou o fogo, o homem está transformando o seu mundo, a sua realidade, tá? Então a invenção está sempre ligada a várias e várias aceitações por parte das pessoas que estão inseridas numa sociedade. Não é uma coisa tão tranquila assim, há certas mudanças que levam um certo tempo para serem adaptadas, né? Basta imaginar que há muito tempo atrás não se podia imaginar que a internet teria efeito, ou sei lá, ou teria o impacto que tem hoje. Tinha pessoas, várias pessoas que não acreditavam na internet e diziam que ninguém substituiria a TV. Né? Então, assim, é um processo muito paulatino, muitas vezes, de transformação e de aceitação. Tá? Então, a difusão e a aculturação são dois fenômenos bem interessantes. Primeiro, né, então, eu crio aqui, invento alguma coisa e difundo isso, tá? De uma sociedade para outra, né? Então, isso é bem fácil de entender. E a aculturação é quando existe uma fusão de duas culturas que são diferentes. Tá? Não é muito difícil de entender, é bem fácil de entender. Então, se inventa, se espalha, se difunde e se tenta, em alguns momentos, trabalhar a ideia de aculturação. Entretanto, é uma coisa muito importante de lembrar que, do ponto de vista do etnocentrismo, quando duas culturas se fundem, é muito normal que uma tente se impor diante da outra. Então, quando, por exemplo, existe aí a fusão da cultura europeia com a cultura indígena, existe uma sobreposição da Europa sobre o Brasil
indígena naquele momento, né? Ou então a fusão da cultura europeia com a africana. Existe um predomínio, uma prevalência da cultura europeia diante da cultura africana, né? Lembrando, ó, a velha treta de sempre: selvagens, bárbaros, civilizados. Quem são civilizados? Nem preciso explicar, né? Então é um problema bem sério com relação a isso. E daí aqui agora eu serei bem sucinto, né, do ponto de vista da cultura e do ambiente, porque toda essa temática hoje está voltada à questão da sustentabilidade, tá? Então de modo geral, essa ideia, né, que foi defendida durante muito tempo, primeiro, para colocar aqui em linhas gerais, né? Ah, uma crença de que as pessoas seriam reféns do ambiente no qual elas estão. Mas também, uma outra questão interessante é que os seres humanos sempre tiveram uma atitude de domínio sobre a natureza, sobre o ambiente. E esse ambiente sempre é um ambiente explorado pelo ser humano, principalmente o ser humano europeu, mais uma vez. Então, as consequências que nós vivemos hoje nada mais são do que consequências decorrentes dessa postura de intervenção, de domínio, de exploração do meio ambiente, né? Então, esse é um tema bem interessante para a gente pensar. Muito bem, e aqui vem a questão do ambiente e do direito, justamente porque, afinal de contas, a relação capitalista com o meio ambiente é uma relação sempre de expropriação, como eu falei agora, de exploração. E daí aqui agora vai entender-se muito bem essa dinâmica a partir de que a nossa própria Constituição, no artigo 70, estabelece uma relação na qual se deve priorizar, sim, a economia, mas não como se fosse uma prioridade absoluta. Aí vem a questão da sustentabilidade, muito bem. A ideia de que a sustentabilidade defende um tripé: a economia, as pessoas e o meio ambiente. Entretanto, me parece que destas três coisas, apenas a economia é destacada. As pessoas e o meio ambiente sempre são colocados em segundo plano. Então, a ideia é que é necessário colocar, então, uma balança, digamos assim, que equilibre essas três coisas, né? Que equilibre esses três aspectos. Então, aqui no artigo 170 aparecem alguns preceitos muito claros que estão aqui, basta vocês lerem, não vou ficar repetindo. Entretanto, também é bom destacar o artigo 225 da Constituição Federal, que vai falar sobre a importância de que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. E aí que está o grande dilema, né? Infelizmente, de todas essas coisas, a economia sempre prevalece, as pessoas e o meio ambiente são esquecidos, tá bom? Em linhas gerais, essa é a ideia mais importante. Lembrem aqui, por favor, o conceito de externalidade que aparece aqui, tá bom? É bom ler um pouquinho essa parte final aqui, tá bom? A urgência do problema aparece de modo muito claro, muito evidente aqui no problema da relação do ser humano com o meio ambiente e o direito, né? Relacionando aqui o problema da antropologia. Assim, serei mais breve nesta aula, acho que as ideias mais importantes estão aí. É necessário, acima de tudo, um pouco de leitura. E desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana para quem está trabalhando agora, durante a semana, como eu. E espero me encontrar com vocês na próxima aula para finalizar então o nosso semestre. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Tchau, tchau.